Te louvo, Senhor, te bendigo, engrandeço o teu nome. Te agradeço por cada um de nós, Senhor, da minha família, em nome de Jesus, e declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, Senhor, serviremos a Ti, Pai, sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido, Senhor, seja o Teu nome. Aleluias. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A Ti, Senhor meu Deus, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja todo o poder, porque Tu és santo. Tu és santo e fonte de toda santidade, Pai. Faz-nos santos, Senhor, como Tu és santo. Separa-nos, Senhor, para a Tua obra, para viver a vida que Tu tens para nós, Senhor. Que os Teus propósitos se cumpram na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para receber de Ti toda sorte de bênçãos vindas dos céus, Senhor. Abrimos as nossas mãos diante de Ti, Senhor, para receber de Ti as bênçãos que Tu tens preparada para nossas vidas, Pai. Mas nós não queremos buscar somente as Tuas bênçãos, Senhor. Nós não queremos somente as Tuas mãos, Papai. Nós queremos buscar a Tua face, queremos buscar a Tua presença, queremos buscar Teu Espírito Santo. Queremos um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Tu estás assentado no trono da nossa vida, Senhor, e ali Tu governas todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que nós entregamos a Ti, Senhor, agora, em nome de Jesus. Amém. Não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Sim, vou cantar louvores a Ti, que és Senhor, que vive e reina para todo sempre. Jesus, Tu és um Deus de amor. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem alguém aí ou todo mundo dormiu? Eu aqui. Amém. Então vamos abrir a Bíblia, você que tem a Bíblia aí perto de você. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Aleluia, Senhor, glorificado seja o teu nome. A palavra de Deus, ela diz assim no livro de Jeremias: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor.
vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Nós vemos aqui Deus mandando uma mensagem pelo profeta ao povo de Israel. E nessa mensagem Deus manda... Oi? Jeremias 18, versículos de 1 a 6. E aí Jeremias chega na casa do oleiro. O que é um oleiro? Oleiro é um artesão que trabalha com barro. Oleiro é aquele que faz aqueles vasos de barro com a própria mão. Então Jeremias chega na casa do oleiro e ele vê o oleiro trabalhando um vaso de barro, construindo, formando um vaso de barro. Ele pega o barro, a argila, faz uma bola com ela, coloca em cima da roda, essa roda começa a girar, e com o giro da roda e as suas mãos, ele vai construindo um vaso. Ele vai construindo uma panela de barro. Ele vai construindo um prato de barro. Ele vai construindo uma obra de arte, muitas vezes. Só que, durante o processo que ele vai fazendo esse vaso, que ele vai construindo essa peça, lá no meio da argila tem uma pedrinha, tem uma areia, alguma coisa que não faz parte daquela argila, daquele barro. E se ele continuar o trabalho, quando ele terminar de moldar esse vaso e colocar o vaso no forno para secar, essa pedrinha, essa areia, vai fazer com que o vaso todo se quebre, vai fazer com que ele rache, vai fazer com que esse vaso ele se destrua quando ele for colocado em alta temperatura. Então o que o oleiro faz? Ele pega aquela argila, aquele vaso que ele estava formando, ele destrói aquilo, ele faz uma bola de novo e tira do meio daquela argila aquela pedra, aquela impureza, aquela areia que podia fazer com que o vaso se quebrasse. E depois que ele consegue tirar aquela impureza, ele coloca a argila na roda de novo e começa a formar um novo vaso. Para que aquele vaso saia perfeito, para que aquele vaso não tenha problema, para que aquele vaso não venha rachar e se quebrar. O que Deus está querendo dizer com isso para nós hoje? Hoje Deus está dizendo para nós exatamente o que ele fala no versículo 6 desse texto que nós lemos. Ele diz assim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos,
ó comunidade de Israel. Do mesmo jeito que o oleiro pega o vaso, pega o barro e forma o vaso, Deus nos pega e nos forma de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus propósitos, de acordo com aquilo que ele tem preparado para nós desde a fundação do mundo. A palavra de Deus, ela diz que Deus já escreveu os nossos propósitos, aquilo que ele tinha preparado desde que nós éramos formados no ventre da nossa mãe. Só que Deus começa a ver que as nossas atitudes, as nossas escolhas erradas, aquilo que nós fazemos na nossa vida, muitas vezes trazem impureza para esse barro. Esse barro que Deus está usando para nos formar, para formar o nosso caráter, a nossa caminhada, os nossos princípios, para formar a nossa vida. Sabe, as nossas escolhas vão trazendo impurezas para esse barro. E aí Deus começa a trabalhar esse barro e tirar as impurezas. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis. Nós estamos passando por desertos, por tempestades, por coisas que doem na gente, que nos afligem. Às vezes é uma doença de algum parente ou até nossa mesmo. É uma situação financeira ruim, é um desentendimento dentro de casa e a gente não entende por quê. E aí nós precisamos lembrar que Deus está trabalhando a nossa vida da mesma forma que o oleiro está trabalhando o barro. Da mesma forma que o oleiro purifica e limpa o barro, Deus faz conosco. Tirando as impurezas, perdoando os pecados, nos ensinando através do Espírito Santo, tendo relacionamento com a gente. Deus vai nos colocando no caminho certo, no prumo, e nos formando cada vez mais, para que nós cada vez mais nos tornemos mais parecidos com Jesus. Porque esse é o objetivo. O objetivo é que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. O nosso exemplo, a pessoa que nos serve de modelo, é Jesus. Quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que pensar, será que Jesus faria isso? Como que Jesus agiria nessa situação? Qual seria a atitude de Jesus com isso aqui que nós estamos fazendo? Diante dessa situação, dessa decisão que eu tenho que tomar, o que Jesus faria? Será que Jesus aceitaria essa proposta que eu estou aceitando? Será que Jesus tomaria a atitude que eu estou tomando? Qual seria a atitude de Jesus nas diversas situações que nós passamos na nossa vida? Jesus precisa ser o nosso exemplo, o nosso norte, a nossa bússola que indica o caminho certo. Quando Jesus diz na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele, Ele está dizendo justamente isso. Gente, me siga, seja igual a mim, eu vou te levar ao Pai. Eu vou te levar a ter um relacionamento com Deus. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nas mãos de Deus, para que Ele nos forme, para que Ele nos forge, para que Ele nos faça um vaso bonito, perfeito, cada vez melhor, um vaso para a honra, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Mas é interessante que muitas vezes, quando Deus vai tirar as impurezas, quando Deus vai tocar e vai limpar o barro, vai limpar a argila para formar o vaso perfeito, muitas vezes dói. Muitas vezes, sabe,
Deus nos bate dali, nos bate daqui, nos puxa dali, nos puxa daqui, tira de nós alguma coisa que nós amamos, faz com que a gente perca alguma coisa que nós estimamos muito. E aí muitas vezes nós não aguentamos. E aí a gente quer sair da roda, a gente quer sair da mão de Deus. A gente fala: não, Deus, chega, não bate mais não, chega. Cansei. Deixa eu descer daqui. Para com isso, pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente quer dizer para Deus o que ele tem que fazer. A gente quer dizer a criatura querendo dizer ao Criador o que ele deve fazer ou não, o que é certo ou não. É por isso que eu gosto muito do livro de Jó, porque depois que Jó perde tudo, perde os filhos, briga com a mulher chama ele de louco. Aí Jó começa a falar coisas para Deus, e fala, e fala, e fala, e fala. Os amigos de Jó falam também. Mas depois Deus começa a falar com Jó e começa a fazer algumas perguntas para Jó. E eu acho muito interessante as perguntas que Deus faz para Jó. Porque Deus chega para Jó e pergunta para ele: quem é você, cara? Aonde você estava quando eu formei o mundo? Aonde você estava quando eu separei as águas, quando eu prendi o mar? Para que ele não invadisse a terra? Aonde você estava quando eu criei os animais, as criaturas, as plantas para te alimentar? Onde é que você estava para dizer agora que eu tenho que fazer assim ou assado? É mais ou menos nos dias de hoje como se Deus chegasse para nós e falasse assim: cara, quem é você na fila do pão, meu? Você está querendo falar para mim o que eu tenho que fazer? E muitas vezes nós queremos contender com Deus. Nós queremos brigar com Deus. Quando na realidade nós deveríamos entrar na presença de Deus e falar: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro. Se o Senhor tiver que quebrar e fazer outro, quebre e faça outro. Então hoje eu quero perguntar para você, para que a gente reflita: você tem permitido que Deus transforme a sua vida conforme a vontade dele? Você tem permitido que Deus trabalhe na sua vida de uma tal forma que ele faça de você um vaso perfeito? Você tem permitido ser tratado por Deus? Ser limpo por Deus? A palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Renovar a nossa mente pela palavra de Deus todos os dias. Isso quer dizer que nós precisamos ler a Bíblia, meditar na Bíblia e permitir que essa palavra entre na nossa mente e transforme os nossos pensamentos, a fim de que a gente possa pensar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Sabe, Davi, ele é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E aí nós vamos buscar o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou, teve filho fora do casamento, mandou matar o marido da mulher que ele tinha pego como amante. Mas mesmo assim, Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus.
E aí você vai ver por que Davi era chamado dessa forma. E nós vamos descobrir o seguinte: primeira característica que levou Davi a ser chamado um homem segundo o coração de Deus é que Davi era rápido em se arrepender. Davi, quando via que tinha pecado e que tinha errado, ele se arrependia e pedia perdão a Deus. Ele se consertava com Deus de uma forma muito rápida. Ele tinha uma facilidade muito grande de entender os seus erros e de pedir perdão a Deus e buscar conserto com Deus. Isso é uma das características que fez com que Davi fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. A outra característica que Davi tinha é que Davi aprendeu a amar aquilo que Deus ama. Davi aprendeu a querer aquilo que Deus quer. Davi aprendeu de alguma forma a como fazer a vontade de Deus de uma tal forma em que era exatamente aquilo que Davi fazia, era o que estava no coração de Deus, era o que Deus queria, era o que Deus amava. E você sabe como é que você pode chegar nesse mesmo nível do rei Davi? Através de buscar um relacionamento verdadeiro com Deus todos os dias. Todas as vezes que você for para o seu quarto de oração, todas as vezes que você se colocar diante de Deus, orando, buscando a presença do Espírito Santo, você está cada vez mais chegando perto do coração do Pai e aprendendo cada vez mais o que o Pai ama, o que o Pai gosta, o que o Pai tem para que você faça, quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Então hoje eu queria te chamar a essa reflexão. Será que todas as áreas da sua vida estão abertas, escancaradas diante de Deus, para que Ele possa mudar, limpar, tirar as impurezas e formar a partir daí um vaso de honra para a obra de Deus? Será que na sua vida você tem buscado um relacionamento verdadeiro com Deus durante todo o tempo? A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Não é você ficar dentro de um quarto trancado 24 horas por dia conversando com Deus. Não. Orar sem cessar é você estar em todo o tempo, durante todo o dia, durante todos os dias da sua vida, você estar em espírito de oração, você estar conversando com o Espírito Santo, você estar conversando com Deus. Muitas vezes as pessoas olham para nós e acham que nós somos loucos. Porque muitas vezes você está andando na rua e conversando com o Espírito Santo. Trocando uma ideia com Deus. Isso é orar sem cessar. Senhor, eu tenho que tomar essa atitude agora, eu tenho que tomar essa decisão, Senhor. O que eu faço? Senhor, olha, eu estou chegando aqui no estacionamento, não tem vaga. Abre uma vaga para mim, Senhor, eu preciso estacionar. Então você está constantemente em espírito de oração. Você está constantemente num relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer do Espírito Santo o nosso melhor e maior amigo. Nós precisamos fazer de Jesus o nosso irmão mais velho. Aquele que nos guia, aquele que nos aponta o caminho para Deus. Um relacionamento constante com Deus, orando sem cessar em todo o tempo.
Então eu queria desafiar vocês hoje a meditar nessa palavra, a permitir que Jesus trate todas as áreas da sua vida. Que Jesus venha com a sua luz maravilhosa, iluminando todas as áreas, tirando todas as sujeiras, debaixo de todos os tapetes, removendo tudo aquilo que não pertence a Ele, fazendo uma faxina completa na nossa vida. Na nossa vida não pode haver áreas em que Jesus não possa entrar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos aquele lugar, aquele momento em que a gente pensa, não tem ninguém me vendo, eu posso aqui fazer o que eu quiser. Só que Jesus está te vendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não existe um lugar no mundo onde você possa se esconder de Deus, quer você acredite ou não. Ele sempre está sabendo e olhando e vendo tudo aquilo que você faz. Então eu quero desafiar a cada um de nós hoje a meditar nessa palavra, a buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, a permitir que Ele seja esse oleiro na nossa vida, que Ele nos transforme, que Ele pegue o barro, que Ele construa um vaso perfeito para a sua honra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que as janelas dos céus sejam abertas sobre a vida de cada um de nós. Que Deus venha abrindo os caminhos, venha abrindo as portas. Venha nos levando à prosperidade, à abundância. Aquela abundância que Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado por essa reflexão, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Porque podemos, Pai, livremente ouvir a Tua palavra, ler a Bíblia, te buscar, Senhor, de forma livre. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado por nos ensinar a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através do Teu Espírito Santo a cada dia. Nós aprendemos mais e mais de Ti. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque Tua destra poderosa nos sustenta, nos mantém de pé. Obrigado porque Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e ela ilumina o nosso caminho. Obrigado, meu Deus. Faz com que a gente, Senhor, abra toda a nossa vida para que o Senhor entre, ilumine, limpe, tire todas as impurezas, em nome de Jesus. E que a gente venha se entregar verdadeiramente a Ti, confessando o Senhor diante dos homens, confessando o Senhor diante de todos aqueles que nos rodeiam, para que todos saibam que nós somos homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.